nós vamos começar a nossa videoaula de hoje mostrando para vocês a checklist que foi feita de todas as atividades já realizadas por vocês. Então, você pega essa checklist, confirma no seu caderno se todas as atividades já estão em dia, quantos pontos elas estão valendo, se você já fez todas de maneira correta, as páginas e os capítulos, porque depois nós vamos conferir, né, para nós sabermos qual a avaliação que vocês terão das atividades feitas em videoaula. Continuação da nossa aula de hoje, do capítulo 8, o nascimento dos Estados Unidos, está na página 90, nova política colonial. Mesmo vitoriosa na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra teve suas finanças muito abaladas. Aumentar os impostos cobrados aos colonos foi a solução encontrada para reequilibrar a economia inglesa. Em 1764, o parlamento inglês aprovou a Lei do Açúcar, estabelecendo o controle exclusivo da metrópole sobre o comércio de produtos coloniais, como açúcar, melaço, vinho e seda. No ano seguinte, em 1765, instituiu a Lei do Selo. As publicações e documentos oficiais somente poderiam circular nas colônias com o selo da coroa inglesa, o que comprovava o pagamento de taxa. Revoltados em 1766, os colonos exigiram a revogação da lei. Os rebeldes, cujo lema era nenhum imposto sem representação, reivindicavam ainda sua participação nas decisões do parlamento inglês. Depois de ter recuado e anulado a lei do selo, em 1773, a Inglaterra decretou a lei do chá, que obrigava os colonos a comprar somente chá indiano, vendido pelas companhias de comércio inglesas. Novas manifestações de protesto ocorreram, culminando num episódio conhecido como a Festa do Chá de Boston, em que colonos, disfarçados de índios, invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e jogaram no mar todo o carregamento de chá. Em resposta às manifestações dos colonos contra a lei do chá, o parlamento inglês criou novas leis para controlar as 13 colônias. Elas ficaram conhecidas como Leis Intoleráveis e passaram a vigorar em 1774, determinando o fechamento do porto de Boston e a limitação da autonomia política colonial. Foi significativa a participação das mulheres no boicote ao consumo do chá indiano, bem como aos outros produtos importados da Inglaterra. De acordo com o historiador Leandro Carnal, muitas delas aproveitaram as reuniões em que se discutiam as estratégias de boicote para reivindicar maior participação política nas colônias. Reação colonial. O clima de tensão com a metrópole agravou-se. Ainda em 1774, representantes das 13 colônias reuniram-se no primeiro Congresso Continental na cidade de Filadélfia, exigindo a suspensão das leis intoleráveis e ameaçando boicotar o consumo de produtos ingleses. A inflexibilidade do governo inglês fez crescer a mobilização popular pela independência colonial. Iniciaram assim os conflitos armados entre as tropas britânicas e as tropas organizadas pelos colonos. Durante essa guerra, chamada mais tarde de Guerra de Independência dos Estados Unidos, reuniu-se o Segundo Congresso Continental em 1775, na Filadélfia. Na prática, ele funcionou como um governo revolucionário. Sob a liderança de Thomas Jefferson, foi escrita a Declaração de Independência. Inspirada nos ideais iluministas, ela foi promulgada em 4 de julho de 1776. Inicialmente, os colonos estavam em desvantagem na guerra, mas a crescente mobilização popular, o apoio militar recebido da França e a liderança de George Washington mudaram o rumo dos acontecimentos. Encerrando o capítulo 8 do Nascimento dos Estados Unidos, nós temos
pilares da nova nação. Em 1783, a Inglaterra assinou a rendição, reconhecendo oficialmente a independência das colônias, que passaram a se chamar Estados Unidos da América. A nova nação aprovou sua Constituição em 1787, com características que refletiam os ideais iluministas. Governo republicano, organizado em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Sistema federativo, com a descentralização política e administrativa e autonomia dos estados. Voto direto para o legislativo estadual, exercido pelos deputados, assegurando participação popular. Voto indireto para o legislativo federal, exercido pelos senadores, e para o executivo federal, exercido pelo presidente da República. O regime republicano, adotado nos Estados Unidos, manteve a escravidão no país, que foi totalmente abolida em 1865, após uma guerra civil em que a nação ficou dividida entre abolicionistas e escravistas. Além disso, o direito de voto não foi estendido às mulheres, o que só foi conquistado plenamente no início do século XX, após muitos movimentos liderados por elas.